Seja bem-vindo para esse vídeo. E nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Grêmio. Vitória por 2-0 contra o Vitória. Jogo que o Grêmio no geral jogou bem, desperdiçou algumas oportunidades no primeiro tempo. E no segundo tempo foi mais efetivo com o Soteldo para fazer 1-0. E basicamente no último lance da partida, em uma cobrança de pênalti, o Reinaldo mata o jogo no 2-0. Tá ok? Vou fazer a análise aqui completinha dessa vitória que não vinha há muito tempo no Brasileirão. E é isso. Só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá. Primeiro falar como é que foram os gols da partida, né? Primeiro gol do jogo saiu com o Soteldo. Jogada muito boa do Edenilson, cara. O Edenilson que estava apagado no jogo apareceu justo no momento mais importante. Faz uma jogadaça pela ponta esquerda, dá uma caneta no cara, vira o jogo. A bola sobra na direita, vem um cruzamento. Acho que foi do Pavon, não lembro. É, Tem um mini corte da zaga do Vitória. O Soteldo ameaça o chute, corta para o meio. Na hora que ele ia finalizar, a marcação chega, dá um bate-rebate, sobra no pé dele. Ele finaliza bem no cantinho para fazer o 1-0. E o gol do Reinaldo é de um pivô espetacular do Arismo, que entrou no segundo tempo. Ele sofre o pênalti, o Reinaldo pega a bola, bate muito bem e faz o 2-0. Então vamos aqui para as notas dos jogadores, tá? Começando pelo gol Marquezin. Cara, eu diria que o Marquezin, não me lembro de uma única defesa dele, cara. Depois eu vou buscar aqui as estatísticas, que nem sempre faço aqui nos vídeos. Se teve um chute a gol na partida inteira do Vitória, foi muito, cara. Eu não me lembro de uma única chance perigosa. Aliás, eu me lembro de uma única. Foi uma bola aérea que o Marquezin sai meio mal na primeira trave e depois tem uma falta do jogador do Vitória, que era o João Pedro que estava marcando 3. Ali foi a única chance que eu falei, putz, ali a gente deu um pouquinho de sorte, poderia ter saído o gol. Fora isso, o Vitória não teve nenhum lance assim de muito perigo, cara. O Marquezin não foi muito exigido. Então vai uma nota 9 para ele. E é um cara que nesse sentido é muito bom a experiência dele, porque é um cara que no momento que precisa esfriar o jogo, ele vai longe pegar a bola, demora, enfim. Isso, nesses momentos, é muito importante, tá? Aí vai para a lateral direita, o João Pedro. Cara, dessa vez não foi tão participativo no ataque, como muitas vezes ele é. Os dois laterais do Grêmio são muito importantes na parte ofensiva, né? Enfim. E dessa vez o João Pedro não atacou tanto, mas foi bem na defesa. O Janderson foi um dos melhores jogadores do Vitória, tanto o Janderson quanto o Mateuzinho. Mas se a gente buscar chances claras deles dois, não teve nenhuma. Eu me lembro de um único chute do Janderson, que foi uma jogada que ele foi pra cima do Jeromel e depois isolou a bola. E outro foi o Mateuzinho, que eu não me lembro de um único chute dele. Então a marcação foi muito bem no geral. Foi uma nota 8 pro João Pedro. O Eli, não gostei da parte técnica dele, errou muito passe, lançamento no geral, mas na marcação foi bem. Foi uma nota 7. O Kahneman ia sofrer um pênalti no primeiro tempo ainda, né? Teve uma entrada do Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória. Aparentemente a bola já tinha saído. E aí o pênalti foi desmarcado. E aí nesse lance o Kahneman sai machucado. Dá uma nota 5, o básico, nem bem nem mal, não teve muito tempo. Ahn, Daqui a pouco eu chego nos reservas, que o Jeromel entrou e entrou muito bem pro sinal. E aí eu falo sobre ele. O Reinaldo na esquerda. Continuo achando que não é o ideal. De um lado a gente tem o João Pedro que pra mim, se o Grêmio engatar umas sequências de vitória, de triunfos, vai, porque não de vitórias, dane-se. Tem esse negócio do Bahia com vitória, né? Enfim, eu já comentei aqui, o João Pedro é jogador com potencial de seleção brasileira, cara. Pelo que ele tá jogando e mesmo quando o Grêmio tá mal, muitas vezes ele se destaca. E ainda mais pela carência que tem da seleção brasileira e no futebol mundial no geral de laterais. É um jogador que, mantendo um bom nível, eu não duvido nada daqui a pouco aparecer na seleção brasileira. Porque é um cara que defende bem e é um cara que ataca bem. Não é à toa, é um cara que faz gol de esquerda, faz gol de direita, chega bem no ataque. Enfim, eu acho que é um dos destaques do Grêmio desses últimos tempos. Mas enfim, vai ali uma nota 7, que nem eu falei. Pro Eli vai uma nota 6, o Kahneman uma nota 5. Chega ali no Reinaldo, cara. O Reinaldo, eu acho que eu tinha falado antes 7 pro Eli, mas vai 6, tá? 6. Pro Reinaldo, cara, o Reinaldo fez o gol de pênalti.
pra ganhar moral e tal, mas continua sendo um jogador que não é o suficiente, porque é um cara que marca muito mal. Do outro lado, a gente tem um João Pedro que defende bem e ataca bem. Às vezes peca na tomada de decisão, mas dá pra ver que tem qualidade. E o Reinaldo é um cara que a gente sabe que muitas vezes ataca bem, é um cara que pega bem na bola, algumas vezes, às vezes pega mal também, mas ele tenta muito. E na parte defensiva não, na parte defensiva é unanimidade, ele marca mal. Precisa ter um cara melhor nessa posição. Não à toa é um dos caras mais criticados do time. Enfim, mas no geral foi razoavelmente bem. Já tem esse negócio de pegar um pouquinho no pé dele, então, enfim, foi bem, tá? Nota 8. Mas foi porque o Vitória não exigiu muito do Grêmio, cara. Se fosse uma equipe com jogadores melhores, poderia ter dado muito mais trabalho, cara. O Mateuzinho, por exemplo, se destacou muito, mas foi porque ele não ficou preso na ponta direita. Veio muito pro meio, flutuou, enfim. O Pavon, eu já comentei aqui no canal, pra mim o Pavon tem, ó, vamos com calma. Mas tem as características do Darwin Núñez, tá? Deixa eu explicar agora. É um cara que é muito bom para volume de jogo, porque é um cara que corre muito, é um cara que dá muito passe, tenta dar assistência, chuta muito. Só que ele tem o mesmo problema do Darwin Núñez, que é a conclusão. Peca muito na finalização e, enfim, que nem eu falei devido às proporções, né? O Darwin Núñez é centroavante e o Pavon é ponta. Mas é incrível, quase todo jogo é a mesma coisa. O Pavon faz boas jogadas, sempre tem muita garra, tem bom drible, boa velocidade, mas na hora da finalização, chuta um pouquinho para fora, erra a tomada de decisão e vem sendo quase todo o jogo assim, cara. Que nem eu já comentei recentemente, eu não lembro direito qual foi o jogo, acho que foi contra o Palmeiras. Ele, tipo assim, ele joga bem, mas tem que caprichar mais na finalização. No geral é isso. E de novo foi isso. É muito bom para volume de jogo, porque é um cara que chuta muito, cruza muito, corre muito, se entrega, mas na tomada de decisão, na finalização, ele tem que caprichar mais, cara. Tá perdendo muito gol. Enfim, é uma nota 7. Vila Sante bem, nota 8. O Carvalho espetacular, cara, nota 9. Talvez um dos melhores jogos dele com a camisa do Grêmio. Primeiro tempo dele perfeito. Infelizmente ele tomou o terceiro cartão, não joga a próxima rodada. Mas é um cara que vem jogando muito bem. Vem jogando não. Fez um jogo muito bom. E eu acho que a gente pode ter encontrado a equipe titular, tá? Com esse jogo. Umas mudanças ou outras. Porque, por exemplo, com o Kahneman machucado, a zaga agora, na minha visão, é Rodrigo Eli e Jeromel. Que nem foi o que entrou. E os dois bem. Principalmente o Jeromel entrou muito bem. E aí compensa, né? Porque o Jeromel não é tão rápido e o Eli pode compensar nesse quesito. O Eli ficou abaixo na parte técnica e o Jeromel compensou, entrou voando. E no meio de campo, o Vila Sante e o Carvalho se encaixaram. Os dois foram muito bem, cara. Então eu acho que nesse momento essa ideia é o meio de campo ideal. Infelizmente o Carvalho está suspenso para a próxima rodada. E para mim quem tem que pegar a posição é o Dodi. Não é nem o PP, é o Dodi porque é um cara que marca melhor. Enfim, o Carvalho foi muito bem, nota 9. E é isso. O Soteldo, de novo, muito bem. Eu diria que hoje o Soteldo é o principal jogador do Grêmio. E é isso, não tem muito o que dizer. Entrou voando, bons dribles, fez o gol. Cara importantíssimo pro Grêmio e é isso. Nota 9. O Edenilson via sumido no jogo. Se eu fosse o técnico, coisa que não sou, obviamente, eu teria tirado no intervalo o Edenilson e colocado o Arezzo. Seria a minha única mexida, porque dava pra ver, o Grêmio tinha volume de jogo, mas faltava esse cara lá na frente pra conclusão. E no momento que saiu o gol do Soteldo, ia entrar o Arezzo, ia entrar o Gustavo, enfim, o Renato ia... Inclusive o Renato mexeu muito bem, eu concordo com todas as mudanças dele. Talvez a única coisa que eu faria diferente seria ter colocado o Arezzo já no intervalo. O resto eu concordo em tudo. E tava claro que o Grêmio precisava desse cara de conclusão, né? E aí quando acha o gol, minutos depois ele faz aí sim as mudanças. Mas no geral o Edenilson vinha meio sumido, mas participou muito bem no gol. O gol só sai por causa de uma jogada que começou com ele, né? Então vai ali uma nota 7 pra ele. E o Nathan Pescador, cara, o Nathan, eu acho que ficou nítido o que tem que explorar nele. É um cara que tem bom passe, principalmente, é a principal característica dele. Teve um lance do Grêmio que foi lindo no primeiro tempo, que foi graças ao Nathan. Foi pegando bola, esticando pro Edenilson, tabelando, chegando para quase o Carvalho fazer o gol. Termina em uma excelente finalização para uma grande defesa do Lucas Arcanjo. Quem viu o jogo, acho que tem esse lance na memória até agora.
porque ia ser com certeza um dos gols mais bonitos desses últimos tempos do Grêmio. Não necessariamente pela plástica do gol, mas pela triangulação da jogada, coisa que vem sendo raro ultimamente no Grêmio. E o Natan tem essa questão do passe. A questão é que o Natan não pode jogar de costas, né? O Natan tem que ficar vindo de trás. Tem que jogar de frente pro gol. Se ele jogar de costas, ele vai apanhar, cara. Porque ele é baixinho e os zagueiros são mais fortes que ele. Então, ele quase sempre vai perder essa bola. Só que, tipo assim, ele entregando raça, entregando dedicação e tendo essa visão de jogo que ele distribuiu em alguns momentos no jogo, acho que ele pode voltar a ser uma peça útil, tá? Porque é um cara que é muito criticado, porque realmente vem muito abaixo da expectativa. É... Mas é um cara que fazendo isso, distribuindo esses bons passes e compensando com dedicação e garra, eu acho que ele pode retomar uma, uma vaga importante no Grêmio. Talvez não para titular, mas para ser uma alternativa interessante, tá? No geral, eu gostei da partida dele. Só acho que por ser um cara que estava sendo mais avançado, ele e o Edenilson trocando de posição, faltou finalizar mais. Os dois, tá? Os dois faltou finalizar mais. Teve um cabeceio do Edenilson pra fora, que tinha que ter feito o gol também. Enfim, no geral foi uma partida boa do Grêmio. E que se fosse mais eficiente, a gente estaria falando de uma goleada aqui. Mas no geral o Nathan foi bem, nota 7. Não à toa, ele foi sair só na metade do segundo tempo para a entrada do Arezzo. Para aí sim ter um cara pivôzão lá na frente. E, enfim, o Nathan mantendo o nível que ele apresentou, principalmente contra o São Paulo. Entrou voando contra o São Paulo e de novo não fez um jogo ruim. Então o Nathan vem de 2 jogos bons, aproveitou a oportunidade e merece ser utilizado. E nem eu sempre falo, para mim futebol é momento. Independente de eu gostar ou não do jogador, se ele tá jogando bem, ele tem que continuar no time. Enfim, o Jeromel entrou voando, nota 10, cara. Muito bem na saída de jogo, que é uma coisa que eu já vinha questionando, tanto ele, principalmente o Kahneman. Mas no jogo, nesse jogo ele entrou muito bem, cara. Dando chapéu no adversário, fazendo boa saída de jogo, bons lançamentos. Entrou voando, nota 10. Talvez o melhor da partida, inclusive. É, enfim. O Arezzo entrou muito bem, entrou na metade do segundo tempo, ganhou quase todas. É um cara que é o que eu esperava. Jogador de futebol uruguaio. Já é muito forte, cara. Então ele ganhou várias disputas aéreas. Tem um bom domínio, dava pra ver, cara. Domínios difíceis que ele tinha que dar a volta pelo adversário, tentar ganhar na bola aérea. Ele ganhava quase todas. Dá pra ver que vai ser um cara muito importante pra quando o time tiver sofrendo essa pressão, fazer os lançamentos pra ele. Fazer muito o que o Suárez fazia ano passado. De prender a bola, cavar uma falta ou dominar e gerar um contra-ataque. Que esse foi um dos grandes problemas do Grêmio esse ano, né? Principalmente quando não tinha o Diego Costa, que é algo que vinha acontecendo até esse determinado momento. É um lançamento e o Galdino vai perder quase todas. O JP Galvão tinha muito abaixo, não conseguia fazer isso que na teoria deveria ser uma coisa que ele seria bom. É, o Nathan também não vai conseguir fazer isso e o Arezzo tem esse perfil, por ser muito alto, por ser muito forte. E entrou voando, cara. É uma nota 10 também, fez tudo certinho. É ele que sofre o pênalti. Se ele não sofre o pênalti, provavelmente faria o gol. Eu só achei que, ao invés do Reinaldo bater o pênalti, tinha que ser o Arezzo. O jogo estava definido, estava 1-0, último lance do jogo. Coloca o cara que entrou muito bem, sofreu o pênalti para já fazer o primeiro gol dele. Pra mim tinha que ter sido o Arezzo. Mas enfim, foi o Reinaldo e fez o gol. O importante é que foi o gol, mas eu queria que tivesse sido o Arezzo. O Dodge entrou, e aqui vai uma mudança interessante, porque quando entra o Dodge também entra o PP, né? E aí o PP faz a função ali no meio com o Carbajo, e o Dodge entra ali aberto pela direita para fazer a função do Pavon. E aí prende ao invés de o Soteldo na ponta, entra o Gustavo, né? Que eu ainda não citei, na ponta e prende o Soteldo atrás do Arezzo. Lá ele. Mas o Soteldo podendo flutuar pelo meio. E eu acho que essa pode ser uma alternativa interessante. O Soteldo pelo meio, o Arezzo na frente, o Gustavo na esquerda. Em determinados momentos o Pavon, quando precisar se defender, pode colocar o Dodge. Enfim. E aí eu queria destacar que o Dodge é um cara muito versátil, que nem eu já falei lá na apresentação dele, cara. Antes mesmo dele começar a jogar. É um cara que não é nenhum craque, mas é um cara que se dedica muito, é um cara que corre muito, é um cara que dá a vida. É um motorzinho, cara. Tipo, ele não vai fazer nenhuma jogada genial, mas é um cara que vai sempre dar carrinho, vai ajudar na marcação, enfim. E eu gosto muito dele, cara.
Talvez não para ser titular, mas para ser um reserva que sempre vai ser uma peça a se pensar para entrar, porque na parte defensiva ele agrega muito. Foi uma nota 8, entrou bem fazendo essa cobertura pelo lado direito e graças a essa cobertura deu para deixar o Soteldo mais livre na frente. O PP entrou no meio, o PP não entrou tão bem, mas enfim, deu uma nota 5. E aí o Gustavo fez uma jogadinha outra também, foi uma nota 6. Tá? Quem que eu posso destacar do Vitória? O Lucas Arcanjo tomou um cartão por cera, com coisa de 20 do primeiro tempo. Bizarro, mostra a mentalidade do Vitória para esse jogo, que era se defender. E desde o primeiro minuto estava claro isso. Ele já. E não adianta falar que foi um amarelo errado, porque já tinha tido uns 3 4 tiros de metas que o Arcanjo ficava enrolando. Chegou um momento que com 20 do primeiro tempo o cara já levou cartão amarelo por cera. Então, tava nítido que o Vitória foi lá para basicamente segurar o primeiro tempo e tentar encontrar algum contra-ataque ao longo do jogo. Acabou não encontrando nenhum, os 90 minutos. Enfim, o Reinaldo foi muito abaixo, cara. Dava pra ver erro técnico, o pênalti foi cometido por ele. Eu diria que talvez foi um dos piores jogadores do Vitória na partida. Aqui eu acho um erro, tá? O William Lepp é um cara que ataca bem. Pra mim, se fosse usar uma linha de 3 zagueiros, prendia o Raul Cáceres e usava o William Lepp mais aberto. E dá pra ver que, ó o tanto de cartão, cara. O Janderson, o Lucas Esteves, o William Oliveira, Leonardo, Reinaldo, Lucas Arcanjo. Ainda teve o Lauan. Então, é uma equipe que bateu pra caramba, né, cara? Mas essa dupla de meio-campistas eu acho boa. O William Oliveira tem vários gols nesse Brasileirão. Se eu não me engano, é o artilheiro do Vitória na competição. O Leonardo é muito bom também, ex-Ponte Preta. O Lucas Esteves é bom lateral esquerdo também, ex-Palmeiras. O Janderson foi uma excelente contratação, que era do Botafogo, era o reserva do Tiquinho Soares ano passado. Para nível Botafogo não serve, pelo momento que o Botafogo está hoje. Mas para o Vitória se torna uma peça interessante. O Alejandro foi muito abaixo e o Mateuzinho, se eu não me engano, é aquele Mateuzinho que era do Ipiranga, cara. Inclusive, além do Mateuzinho, tem o PK aqui, hein? Que é o Patrick, se eu não me engano, é o PK, o lateral esquerdo também, que era do Ipiranga. Enfim. É isso, cara. O Mateuzinho foi muito bem na partida. Os principais destaques na minha visão do Vitória foi o Mateuzinho e o Janderson. Jogaram bem. Estatísticas: 13 chutes do Grêmio sendo 6 a gol, 5 do Vitória sendo 0 a gol. Que nem eu falei, o Marquezinho não foi exigido. E eu tinha citado aqui no início do vídeo. Eu nem tinha olhado as estatísticas. Mas só de ver o jogo a gente percebia. Se teve um chute a gol do Vitória, que nem eu tinha falado, era muito. Não teve nenhum, cara. Como é que um time quer vencer a partida se nem acertou o gol? É uma partida muito abaixo. E esse é um concorrente forte para o rebaixamento. Vale destacar que a rodada para o Grêmio foi ruim, porque o Corinthians venceu fora de casa o Bahia. É a segunda vitória seguida com o Ramon Dias e é um excelente técnico, cara. Eu gostaria de ver ele no Grêmio. É, Então já é a segunda vitória seguida do Corinthians. Eu acho difícil ser rebaixado com o Ramon Dias. É um Criciúma que perdeu para o Flamengo e tinha perdido para o Corinthians também, mas fez 2 bons jogos. Não é uma equipe ruim. Vai ser muito difícil competir contra eles. Acho que as equipes que tá mais nítido, que vão brigar até o final pelo rebaixamento e que eu acho que vão ser rebaixadas, é o Vitória e o Atlético Goianiense. São as duas equipes que eu olho e falo, pô, essas daqui vão ser rebaixadas. Resta saber de quem vai ser as outras duas vagas. Eu acho que o Fluminense vai engatar algumas vitórias aqui, cara, porque é uma equipe que, pô, Thiago Silva, Marcelo, Cano, John Kennedy, Arias, não é time pra ser rebaixado, cara. E esse que é o ponto ruim, cara. Até as equipes fracas, e aí seria o Atlético Goianiense, o Vitória, o Cuiabá, o Criciúma, o Juventude, que era pra estar tudo lá embaixo, o Criciúma tá bem, o Juventude tá bem, até o Cuiabá vem tendo bons resultados, cara. Então, esse é o azar do Grêmio. E aí, o que tem que fazer? Engatar algumas vitórias seguidas. Olha o Vasco, cara. Perdeu pro Galo ontem, perdeu. Mas engatou 4 vitórias seguidas, cara. Tava atrás do Grêmio esses dias. E já tá lá na frente, cara. Que nem eu sempre falo. Brasileirão, tudo é questão de momento. Se o Grêmio engatar 3 derrotas seguidas, vai ficar afundado lá embaixo. Foi o que aconteceu ali, ó. Mesmo vencendo, não subiu uma mísera posição. Agora, se engatar 3 vitórias seguidas, você já vai pelo menos lá para um 13º, 12º, entendeu? Então, questão é momento, embalar, aproveitar que o momento agora é bom, trouxe jogadores interessantes
Momento bom entre aspas, mas tem que aproveitar a vitória para engatar uma sequência interessante. Que aí a gente já se livra desse trauma, desse medo de ser rebaixado. Tá beleza? As estatísticas aí que eu não completei, né? O Grêmio teve mais posse de bola. Faltas tiveram 31 no total. Cartões 7-1 pro Vitória, bem mais faltoso. Escanteio 7-4, sendo que o Vitória não teve nenhum no primeiro tempo. Que nem eu falei, foi um perfil muito nítido do Vitória. Foi todo fechadinho no primeiro tempo para sair vivo do primeiro tempo e conseguiu isso. Porque o Grêmio não foi eficiente, perdeu muitos gols. E no segundo tempo, buscou fazer uma marcação um pouquinho mais pressão, um pouquinho mais à frente e explorar os contra-ataques. E, enfim, acabou que nessa pressãozinha a mais, que nem foi muito, mas nessa pressãozinha a mais, acabou sobrando espaço para Edenilson. A jogada vai para outro lado, volta e o Soteldo faz 1-0. E aí o último gol da partida é muito mérito do pivô do Arezzo. Entrou muito bem na partida. Mas no geral foi um jogo que o Grêmio foi muito superior. Os números estão aqui, tá nítido. Porém perdeu muito gol, principalmente no primeiro tempo. E aí no segundo tempo foi eficiente e garantiu a vitória. Era jogo para, se o Grêmio tivesse sido mais eficiente, ter metido uns 3-4-0, tá? E ganhar muita moral. Mas perdeu muito gol, principalmente ali o Edenilson, o Pavon, como sempre. Enfim, tinha que ter o Carbajo, depois de uma grande defesa do Lucas Arcanjo, né? A gente vê que 6 chutes a gol, 2 entraram. Então teve 4 defesas do Lucas Arcanjo. Então, se tivesse sido mais eficiente, a gente estaria falando de uma goleada. Mas independente, ganhou por 2, ganhou por 1, ganhou por 10, é 3 pontos de qualquer jeito. Então a questão é engatar uma sequência interessante, beleza? E eu acho que minha análise para essa sequência de Brasileirão. O Vitória e o Atlético Goianiense vão ficar afundados aqui embaixo. É o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Fluminense vai engatar algumas vitórias, talvez não em sequência, mas perde uma, vence outra, empata, vence, perde, entendeu? Não acho que vai ficar afundado quem nem vê nessa sequência tão ruim. É porque é uma mudança de estilo de jogo muito grande, de Fernando Diniz para Mano Menezes, né? É praticamente o oposto de estilo de jogo. Então, que nem eu disse, Vitória e Goianiense eu acho que vão ficar aqui embaixo. O Cuiabá tá engatando uma sequência bem ruim. E isso é bom. O Grêmio vencendo o próximo jogo, talvez já pode prender o Cuiabá aqui embaixo e passar deles. O Criciúma não apresenta um futebol ruim, mas vem de resultados ruins, que nem eu falei, e isso é muito bom também. O Grêmio tá a 3 pontos dessas duas equipes. Vencendo a próxima rodada pode sair da zona de rebaixamento, tá? Aí o ponto ruim. O Corinthians eu não acho que vai cair. O Inter, a fase é muito ruim, mas tem muitos jogadores bons. Não acho que vai cair. E o Juventude perdeu o Roger Machado. Isso é muito bom. Pode engatar uma sequência ruim por agora. Por mais que tenha arranjado um empate com o Galo e com o São Paulo, cara. Foram dois resultados. Ainda mais jogando aqui no Mané Garrincha, que eu sou daqui de Brasília. Eu imaginava que tanto o São Paulo quanto o Galo fossem vencer esses jogos. E o Juventude conseguiu um empate com as duas equipes. E quase venceu o São Paulo, né? Num frango do Rafael. E aí o gol foi anulado. Mas enfim, as equipes que o Grêmio tem que ficar de olho para passar é o Goianiense, que já passou, acho que vai ficar lá para baixo. O Vitória, eu acho que vai ficar lá para baixo. O Cuiabá, se não melhorar, eu acho que vai ficar lá para baixo. O Criciúma, se não conseguir arranjar esses resultados, vai cair mais. E principalmente o Juventude também agora sem o Roger, eu acho que pode sentir e dar uma caída. São as equipes pro Grêmio ficar de olho. Goianiense, Vitória, Cuiabá, Criciúma e Juventude. O resto eu acho que não cai. O próprio Fluminense eu acho que mas em 5 jogos, arranjando 3 vitórias, já vai estar ali na beirinha para sair da zona de rebaixamento, cara. Enfim. Então o Grêmio tem que ficar de olho, engatar uma sequência boa que sai dessa situação. Ó, os próximos jogos do Grêmio, só para fechar aqui. Próximos jogos. O próximo é contra o Corinthians, na Arena Corinthians. Vai ser um jogo muito difícil, é confronto direto, que nem eu falei. É o Ramon Dias que assumiu, cara. E é um excelente técnico. Eu gostaria de ver ele no Grêmio, por exemplo. Acabou de vencer do Bahia lá na Bahia. E o Bahia vem muito bem nesse Brasileirão, cara. Então vai ser um jogo muito difícil. O Corinthians chega como favorito. E logo uma semana depois desse jogo vai ter o da Copa do Brasil de novo na Arena Corinthians. Mas é jogo para pelo menos arrancar um empate, tá? E dá para vencer, porque é um Corinthians que engatou 2 jogos bons, mas a gente sabe que é momento. Dá pro Grêmio vencer. E o Grêmio vencendo o Corinthians e o Vasco, sai da zona de rebaixamento, tá? Pode ter certeza. Porque o Criciúma não vai engatar 2 vitórias seguidas. O Cuiabá também não. Essas equipes
assim, pode até engatar, mas é muito difícil. Então o Grêmio vencendo do Corinthians, o que eu também acho muito difícil. E principalmente o Vasco. Não pode tropeçar contra o Vasco. Vai ser um jogo contra o Vasco que provavelmente o Coutinho já vai estar 100%. E o Payet vai estar recuperado muito provavelmente. O Grêmio vai enfrentar um Vasco que perdeu pro Galo, mas vem em um momento bom. Mas quem quer sair dessa situação não pode escolher adversário. Então é pelo menos arranjar um empate contra o Corinthians e dá para vencer. E vencer do Vasco. Arranjando pelo menos 4 pontos eu tô satisfeito. Abaixo disso é ruim, porque perdeu pro Corinthians, o Corinthians já fica anos-luz à frente do Grêmio. Perdeu pro Vasco, vai ficar afundado lá embaixo, não tem jeito. Essa sequência vai ser primordial pro Grêmio, porque são confrontos diretos. O Vasco já tá olhando mais pra cima, mas é aquilo. Emplacar 2, 3 derrotas seguidas, já olha lá pra baixo de novo. Então, cara, o Grêmio tem que engatar uma sequência boa. O fato é esse. Vencendo do Corinthians, vencendo do Vasco, dá uma boa aliviada, tá? Porque depois já é o Paranaense fora, aí é complicado. Aí confronto direto fora de casa também com o Cuiabá. E aí já chega Libertadores, Copa do Brasil, já embala tudo isso. Então tem que engatar uma sequência boa. Deixa eu só voltar aqui pra eu colocar o craque da partida, né, cara? Que eu ainda não falei. Pra mim, o craque da partida foi o Soteldo, tá? Soteldo. Cara, eu vou ficar entre Soteldo e Jeromel. Os dois entraram. Aliás, o Jeromel entrou muito bem e o Soteldo jogou muito bem. Não, vai pro Jeromel. Jeromel. O Jeromel teve uma partida brilhante. Pra mim, o craque da partida é o Jeromel. Se não fosse ele, seria o Soteldo, tá? Comenta aqui embaixo pra você quem foi. Foi esse o vídeo. Valeu e falou.